Já tá gravando? Meu Deus, tá gravando mesmo. Começa de novo. Não, vou começar, se liga. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Me chamo Danilo Jeremias, biólogo, estudante de medicina, e você está ouvindo o episódio piloto do Para Ser Sincero. Ao meu lado, ele, Eduardo Miranda. Fala aí, rapaziada, me chamo Eduardo Miranda, estudante de economia e terraplanista econômico. Nas horas vagas. Nas horas vagas, exatamente. Aqui também está conosco ele, André. E aí pessoal, aqui é André Rocha, estudante de engenharia mecânica e pactuando aqui da terraplanismo econômico. Bom, eu tenho críticas ao terraplanismo porque estatísticas para mim são bem válidas em qualquer lugar. Porém, contudo, o objetivo desse podcast é discutir sobre liberdade, história, Ética, filosofia, política, economia, saúde, meio ambiente. ou seja, é um pouco sobre a vida, o universo e tudo mais. Sobre a nossa perspectiva. Exato. E o nome, para ser sincero, ele é bastante direto, para ser, ele é bem bastante sincero, porque aqui nós vamos expor de verdade o que nós pensamos sobre cada assunto discutido. A intenção é que no futuro nós vamos trazer especialistas em assuntos da saúde, da economia, em história, para fomentar e discutir. Somos de Porto Velho, Rondônia, um lugar um pouco muito distante. Da onde que é distante? De vários lugares. Do Brasil. É fora do país. Depende da referência, mas distante Exatamente. de tudo, né? Desculpem os rondonienses, mas a gente tá fora do país atualmente. Fora do país. Aqui Rondônia não é no Brasil. Não, em falar nisso, já vamos assim, ser sinceros. Vamos ser sinceros aqui. Vocês estão ligados que comum o Sudeste, o Sul, colocar Rondônia como Roraima, Isso é normal. certo? E vocês viram que isso aconteceu de Eu novo. não ligo mais. Isso já aconteceu na Globo, inclusive. Mas vai em qualquer lugar aqui. Lembra que um assunto legal. Sobre o prefeito querer tirar os livros do Machado. Sim, de ter Machado de Assis das os escolas. problemas lá de... Perfeito, mas isso não foi no Brasil? Isso foi Não, no governo, na verdade, foi o Foi governador de governo, Rondônia. foi o governo Isso. estadual, sim. Aí, todo mundo fez maior crítica. Colocaram o quê? Roraima. Que bom, não foi aqui. O problema não foi Rondônia, foi Cara, Roraima. eu não sei se você é do Sudeste e tá escutando por acaso esse podcast. Eu não sei, mas... Primeiramente, obrigado. Muito obrigado mesmo. Pra ser sincero. Mas não é a primeira vez, pra ser sincero, não é a primeira vez e Provavelmente não será a aparentemente última. não vai ser a última que vocês estão errando feio aí. RR é Roraima, lá em cima, mais ao norte. Rondônia tá abaixo do Amazonas, é RO. É um do pouquinho ladinho melhor, do um Acre pouquinho melhor. ali. Um pouquinho melhor, a gente tá integrado na energia, pelo menos nacional. Não toda, mas um pouco. Mas estamos melhor que eles. Abraço, Roraima! Se tiver algum ouvinte de Roraima aí, gente, desculpa aí, é brincadeira. Desculpa não, a gente é sincero. Mas é Meu sincero. lado, fez o treinamento com a gente. O Roising, né? Não era o nome dele? Não, é um... eu sei lá também. Tá bom. Tem uma caradinha. Enfim. Mas a gente pode discutir... a gente pode discutir isso, sobre qual é o problema de ter essa figura do Estado, no caso do nosso governador, o Marcos Rocha, querendo tirar livros, ditando que livros você pode ler ou não. Na verdade, não é que ele proibiu, na verdade você pode ir lá e comprar o livro Machado de Assis por você querer, mas eles Mas não... tirou da escola, tirou né? da escola. Assim, Assim, isso não ajuda, de certa forma, as contas públicas? Pra parar de gastar dinheiro público? mas eu acho uma desculpa meio Não, boca. eu sei. Tô falando da perspectiva econômica somente, não da cultural e tal, que o Estado fomenta a cultura nas pessoas. Dentro da Não. escola. Do ponto de vista econômico, eu acho... tem até alguma lógica, mas... Não, na verdade eu acho que é pior, do ponto de vista econômico, porque tipo, vai tirar livros que já tem, provavelmente um monte de escola já tem na biblioteca, já Eles trabalham, proibiram e vai ter que tirar de lá. vai ter que tirar. Aí, consequentemente, você vai ter que substituir. É verdade. A emenda do ensino Então, médio, do ensino básico, vai ter que e substituir será os que livros, talvez consequentemente, vai ter ele- que cobrar mais livros. Exato. E será que eles tinham alguma proposta, sei lá, de colocar uma outra
uma outra ideia de livro no lugar? Ah, Provavelmente não. vamos tirar Machado de Assis e vamos colocar Olavo. Não, provavelmente não. Geralmente só. quando faz assim, alguém só faz com a ideia de crítica, né? Derrubar é mais fácil do que construir. Porque Então, foi geralmente uma assim. repercussão que deu a nível nacional. Sim, foi grande. Vários pensadores que eu acompanho Assim, na internet se Particularmente, manifestaram. em algumas coisas eu concordo, só que eu acho que o centro da questão não é nem qual livro é bom ou não, tá em Uhum. Proibir. quem tem o direito de fazer isso, É. tá ligado? Então, Esse que é eu o acho que é o pra ser sincero de hoje, então a gente pode começar com essa discussão. Quem tem o direito de falar isso aqui sim, isso aqui não? Porque se a gente abrir o leque, a gente tá falando de um caso que ocorreu aqui em Rondônia na questão dos livros. Mas a gente pode, na verdade, abrir o que o Estado considera legalmente comerciável e ilegalmente comerciável. Que tá certo ou não uma criança ler, tá ligado? Isso que é um problema. É. Bom, e também, seguindo nessa linha, por exemplo, tem alguns comércios que o Estado, aqui o Estado eu tô me referindo à figura geral, não só do Estado de Rondônia, do Estado no sentido constitucional, mas O o Estado jurídico, né, no Isso, o caso. Estado jurídico tem alguns comércios que são proibidos justamente porque não tem um alvará. E a gente direto vê, não só aqui em Rondônia, mas em todos os lugares do país, fiscais indo lá fiscalizar toda a mercadoria, fechar estabelecimento, porque simplesmente ele não tem uma autorização, que seria o alvará, de funcionamento para correr o negócio. Teoricamente isso não pode mais acontecer, né? Há casos de pouca... Teórico, mas acontece. Caso- Aqui Não, é porque depois a lei lá da liberdade Da econômica, liberdade, a MP né? da liberdade econômica foi votada ano passado ainda, ela foi aceita, vamos dizer assim, Uhum. e agora já não pode mais fazer isso. Casos específicos de, você tem um comércio que pode causar risco, aí sim você tem que ter um alvará, mas de forma geral, uma novidade, né, no sistema jurídico do Brasil é que, tipo, o Estado entende que você está fazendo certo. Se você fizer alguma coisa errada, aí você tem que provar que não está. Porque antes era, tipo, Agora você por tinha que provar denúncia. que... exatamente, Uhum. agora por denúncia. Se alguém vê que, tipo, pô, isso aqui está colocando em risco, então manda uma fiscalização lá. Mas, de forma geral, o Estado está entendendo que você está certo. Isso, claro que na teoria, né? A gente ainda não tem tempo suficiente dessa lei para saber se está funcionando ou não. Bom, E você, meu caro André, o que você acha do ato do governador ter retirado alguns livros de circulação das escolas? Cara, fascista, né? Então, não, mas isso é porque, para quem não sabe, o governador aqui do nosso estado, ele era, né, porque agora o presidente Jair Bolsonaro, ele está em outro partido, né, Aliança pelo Brasil, mas o governador daqui de Rondônia, ele é do PSL. E, assim, foi o Bolsonaro e ele na segunda eleição, na segunda fase da eleição do ano passado. Segundo turno. Exato, obrigado. No segundo turno e ele acabou ganhando. E eu acho que qualquer desvio para esse novo governo, para ser taxado de fascista, é um pulo. E assim, eu não digo que eles são fascistas no estrito senso. Eu gosto de uma classificação do professor Leandro Carnal, onde ele fala que há ideias fascistoides. Isto é, dialoga bastante, né, com a ideia de fascismo. E vocês, o que vocês acham? Essa questão de fascista é meio que o esqueci o nome do cara lá da Ciências de Relações Internacionais, Jean Turgo, alguma coisa. Ele fala assim, que as pessoas gostam mais, no Brasil, as pessoas gostam mais de definições que elas acham do que definições acadêmicas de um livro. Então, tipo, você não precisa realmente saber a concepção de fascista. Você só fala que é fascista porque você acredita. Fascista, nazista, virou tapa Não só isso, de conservador. oposição. Você vê um monte de gente se autodenominando conservador, mas não sabe quem é. Edmund Burke, não sei os outros, não lembro o nome mais, mas tem Oakeshott, tem vários nomes assim Hume. muito importantes que são conservadores e eles não têm noção do que é. Então é mais que, eu acho que é isso e pronto. Vou me definir assim. Eu concordo com você nesse sentido que, assim, nós três aqui, para quem não sabe, agora fica sabendo, nos consideramos libertários, nós defendemos liberdade por inteiro.
E a ideia, e não é nem no meu calo, mas me incomoda muito uma galera que se intitula conservador e não sabe o mínimo, e na verdade dialoga bastante com o reacionário, que pra mim é total o governo do Jair Bolsonaro. Ele não é um conservador, ele é um reacionário. Sabe, é uma coisa extrapolada quando a galera fala que ele de fato é de um espectro político da extrema direita. Eu concordo plenamente, porque ele não tá ali liberal, tá o Paulo Guedes lá como no Ministério da Economia, mas inclusive deu uma uma petelecada errada essa semana falando lá sobre empregadas domésticas e viagens à Disney. Ele errou, ao meu ver, ele errou bastante ali, não tem como voltar atrás no sentido de tentar mudar o contexto que ele estava falando, mas de modo geral eu acho que é muito, muito reacionário mesmo, e a galera não tá ligado o que é de fato na literatura conservadora, até porque mesmo se a gente parar, quais são as universidades, tanto federais ou particulares, que fomentam a discussão ou tem grupos de estudos de conservadorismo, de ideias conservadoras? Eu sei que tem um grupo, eu não sei se é na faculdade, mas eu sei que existe um grupo, uma vez até os caras fazem até curso. Aqui em Porto Velho? Não em Porto Velho, mas é no Brasil, é um grupo, acho que tem umas 60 mil pessoas que eu vi. Tipo, grupo conservador, não sei o que, eles prestam até curso, coisa assim. Tipo, Sim. É como se fosse um Instituto de Liberdade, sabe? Tipo um IFL. Mas é recente. Tem uns 4, 5 anos. Recente, não é porque tão a gente antigo. pega um histórico de 20 anos. Não tem. Não tem, a maioria da discussão fomentada é basicamente de esquerda. Basicamente de esquerda, predominantemente de esquerda. Mas, nas assim, universidades federais. Isso, nas universidades. Porque eu não acredito que o brasileiro é predominantemente de esquerda. Uma coisa que muita gente acha que o brasileiro se tornou religioso com um tom, vamos dizer assim, um conservador nesse aspecto que a gente está falando aí, conservador de agora. Só que não, o brasileiro sempre foi religioso e num certo aspecto conservador. Sempre foi. A diferença é que isso não era falado. Não era falado nem na televisão, nem nas escolas. Eles... Onde mais conseguiu informação. Antigamente não tinha internet, né? Como um bom meio de comunicação, então tudo que a gente via era o que o Jornal Nacional falava e que o nosso professor falava. Então, tipo, se você era religioso, conservador, ou sei lá, tinha alguma ideia, você guardava pra você porque você falava, caraca, o mundo inteiro é diferente de mim. Beleza, vou manter aqui. Bom, isso também, retornando um pouco ao nosso assunto, esbarra com ele no sentido que, querendo ou não, depois da redemocratização, nós tivemos aí 20 anos, praticamente 20 anos de governos de esquerda. Vocês acham que esses governos de esquerda que nós tivemos, desde FHC, Lula, Dilma, eles arquitetaram de alguma forma para que as universidades dessem uma, digamos, até uma total preferência no fomento das literaturas de esquerda, de social-democrata, de... Até, a gente tem aqui no Brasil, né, o Partido Comunista do Brasil, tem o pessoal, tem uma galera que é declaradamente comunista. Tudo bem, livre para ser o que você quiser, mas eu discordo radicalmente de ideia de uma pessoa comunista, por exemplo. Vocês acham que esses governos passados, eles meio que fomentavam isso de alguma forma, ou é só uma história que a direita usa hoje em dia para... eu abri um poço de discórdia agora aqui. Parece que é os dois, cara. Porque ao mesmo tempo que eu não acho que seja nada arquitetado, saca? Tipo, vou fazer um plano malvado aqui para as universidades passarem só isso. Mas assim, muita gente que tem esse poder lá acaba fazendo passivamente, saca? Liberando tais assuntos e não outros. O que você tá falando? Não, mas porque eu tava falando justamente porque a gente tava discutindo aqui sobre o governador que tirou os livros. Aí no sentido, o governo teria então direcionando áreas para ser fomentadas. Então, eu acho que não é nem uma... Foi o que o André falou. Tipo, mais uma vez o Estado decidindo, vamos... Mas entendeu? não é nem uma questão assim que alguém planejou, porque a gente, até como libertário, a gente acredita criteriosamente assim que
Não tem como você fazer um planejamento central. Isso aí seria um planejamento central, tá ligado? Tipo, Eu acho que não de teria nesse nível controle, muito né? grande, você não consegue controlar isso, é impossível. Sim, eu também Só concordo. que eu acho que, tipo, quando tem... Eu não lembro quem fala essa frase, mas pra que o mal vença, basta que os bons fiquem calados. É basicamente isso, tá ligado? Se você for pensar, por que nas universidades sempre se discutiu a esquerda? Porque ninguém falava da direita, tá ligado? Ninguém falava de liberdade, ninguém falava de conservador, ninguém Acho que falava de liberal. É aquela ideia da Iron End, não é mesmo? Tipo, a liberdade só perde de WO. Então, tipo, se automaticamente você não tá falando do indivíduo, você não tá falando de liberdade, Pronto, você ganhou. deixou espaço, consequentemente aquele espaço tem que ser ocupado. Uhum. E se você for ver, ideias de esquerda, elas são boas, elas são confortáveis de se ouvir. De que, tipo, Todo mundo vai ficar bem. todo mundo vai ficar bem, que Todo mundo É a tem galerinha existe do bem. um propósito em comum, uma coisa que você sacrificar, sabe? Essa questão de sacrifício próprio pelo indivíduo é bonito, pô, pelo outro, sabe? Tipo, esse falso altruísmo é maravilhoso, só que a realidade é que, no fundo, todo mundo tá preocupado com o seu bem-estar. Sabe que, pra mim, quando eu paro pra pensar pessoalmente, esse negócio do falso altruísmo, pra mim, não é nenhum problema, no sentido, vou me sacrificar pelo outro. O meu problema é que eles querem que seja isso pra todo mundo. Se o guri quer lá Sim. fazer Então, o que ele quer fazer pelo outro, ótimo, mas obrigatoriamente eu não quero fazer É e... logicamente insustentável. se eu falo que não quero, aí vem fascista, nazista, vem Mas eu tudo. chamo de falso altruísmo porque, na verdade, não é a própria pessoa querendo fazer um sacrifício dela, né? Uhum. Geralmente é eu querendo que vocês façam um sacrifício pra mim. Nunca é eu vou me bem sacrificar, inverso. tipo, pô, todo mundo tem que pagar um alto imposto. Pô, mas você... não, mas aí eu sou diferente, né? Porque, tipo, aí não dá. Agora, tipo, pô, você poderia dar mais dinheiro pro pobre. Por que você tem bilhões assim? Pô, mas você tem milhões, você poderia dar também. Não, mas aí é diferente. Ninguém sabe né? por que o cara tem bilhões, tá ligado? Principalmente no Brasil. Eu entendo o lado dos ricos malvados, Uhum. que o ambiente brasileiro para tu enriquecer é muito... Não, o Brasil é contra-empreendedor. Tu tem nato. que entrar no time dos caras, entendeu? Sim. Em alguns momentos, sim. Então, tipo, o cara que é muito rico, ele no Brasil, em grande parte, não é geralmente porque ele fez uma empresa foda e vende produtos que todo mundo quer. É porque ele fechou um contrato de licitação com o Estado, Uhum. entende? E ele pode ser um mau chefe do mesmo jeito, pode ser um pau no cu também, tá ligado? Tem os dois lados. Pode ser E aí isso. isso acaba corroborando com a narrativa dos caras. Mas eu particularmente não acho que isso é a maioria, não. E mesmo assim, o cara sendo um chefe babaca, tá ligado? Isso não quer dizer que ele é uma má pessoa. Quer dizer que ele gere de forma Estúpida. escrota os funcionários dele, mas não necessariamente ele é ruim como pessoa. Às vezes o cara faz um monte de caridade por aí, dá dinheiro e tal, e sei lá, o que é realmente fazer Caridade é caridade, ruim. né? Por que caridade é ruim? Eu não entendi ainda. Não, eu não falei que caridade Não, é eu ruim. sei que não. Tô falando na perspectiva de que o pessoal fala que é ruim. Eu não Quem entendi. fala isso? Eu já vi várias páginas e tal, criticando Não, a caridade dos geralmente caras. as pessoas colocam a caridade como você tem que fazer uma obrigação, né? Tipo assim, Isso. eu falo que, pô, caridade é boa, mas você fala, beleza, mas eu não quero fazer. Não, você é obrigado a fazer. Como assim você não vai fazer? Não, é o contrário, cara. Não, cara. Égua, pô. Não, eu vi algo em alguma página, acho que da Iron Range mesmo, falando se, tipo, você tá fazendo caridade, você é uma pessoa boa, virtuosa e não sei o quê, então quer dizer que o que recebe é um mau caráter, é uma pessoa que... Porque isso entra numa Entendeu? contradição, né? Tipo, Exato. se é bom você Aquele- fazer caridade, O outro que tá o que recebendo recebendo é ruim. é ruim. E se tipo, E, tipo, você tá coloca... aproveitando do negócio. E aí vai no que o Danilo falou, que se todo mundo é obrigado a fazer caridade, quem que vai receber? Uhum. Tipo, não, todo mundo aqui tem que dar. Beleza, mas quem que recebe? Tô ligado. Bom, eu acho que pra finalizar a parte da caridade, dá pra ver nitidamente em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, que há pessoas que de fato que precisam de uma ajuda, porque estão numa camada socioeconômica, digamos, bem desfavorecida em relação aos outros, e de fato não merecem, mas que precisam de uma ajuda, e aqueles que tiverem a motivação de ajudá-los, ok, mas obrigar, sabe, parece
Perde até o efeito, né? perde o significado de querer, da motivação. Porque você tá ali ajudando porque alguém te falou que você precisa ajudar, a sua motivação, ao meu ver, tá corrompida do que de fato querer ajudar. Entendeu? Cara, você tem razão, mas assim, qual a diferença que faria real, tá ligado? Pra pessoa É. que tá ajudando ou que tá sendo ajudada? Não, que tá ajudando, tipo, ela tá sendo obrigada e tal. Ah, porque, então, Mas aí, no efeito real, isso seria a mesma coisa? no efeito real, no sentido de ajudar, não teria nenhum motivo, não teria nenhum resultado diferente. Mas no sentido, por que a pessoa tá ajudando, não querendo ajudar? Aí isso é ao meu ver, é um pouquinho de má fé até. Porque às vezes a pessoa tá lá, mas não quer tá. Pra mim pega muito a questão da motivação. Se a pessoa tá fazendo só porque falaram pra ela que ela tem que fazer isso, qual é a motivação da pessoa? Tá? Ou às vezes, Mesmo muito que não mesmo, tenha. que muitas pessoas que vocês devem conhecer, eu conheço, que ajudam por causa de status, querem estar lá tirando foto que tá doando uma cesta básica, Mas isso não é um pra problema. fulano. Eu acho que eu entendi o que o André tava querendo falar. que é justo, tipo, belo e moral. Que tipo, Mas, na real você tá querendo dizer que, independente se for obrigado ou não, tem pessoas que precisam e pessoas vão estar sendo ajudadas, mesmo sendo alguém sendo obrigado a ajudar ou não. É isso que você tá querendo Tô dizer? só levantando uma questão aqui. Então, eu acho que o problema disso daí tá que você não consegue determinar isso, tá ligado? Porque sempre vai ter que alguém determinar arbitrariamente que, tipo, bom, pessoas que recebem até, sei lá, um salário mínimo merecem receber ajuda. E pessoas que recebem um salário mínimo e meio pra cima são obrigadas a dar ajuda. Só que daí isso é totalmente arbitrário, tá ligado? Porque quem recebe 1,49 de um salário mínimo não merece ajuda? Sabe? Tipo, quem que determina esse valor? de novo, voltando Como é ao que você nosso escolhe? assunto, né? Quem é que tá por trás de escolher o que fazer ou não? No nosso caso aqui, a gente sempre vai apontar pro Estado, Governador, né? pro regulador de tudo. Por que ele tem esse direito de escolher quem tem, sei lá, quem é milionário tem que ajudar? E quem recebe um salário mínimo Quem é que deu merece essa- ajuda? Essa coroa de patrão pra ele. Aí que tá. Dizem por aí que é a população. Bem, por que ele tem esse direito, esse poder? Porque a população votou dele. Só que como é que Isso você... é justo? Não. Por No quê? meu ver, Então, mas tipo, porque não adianta os populistas, não adianta tu colocar, por exemplo, nosso modelo de governo do Brasil é democracia, ou seja, aquele que ser mais votado ganhará. O caso, né, do Bolsonaro, de quase todos que nós tivemos como presidente do Brasil. Mas é o seguinte, eles não representam todo mundo. Pois é. Esse é o problema, não representa todo mundo, a maioria. Aí tá, a gente entra em outra banda que é maioria, minoria. eu acho que e- particularmente é minoria. Mas você nem precisa entrar nisso, porque, tipo, É. a questão é, você não pode dar o direito pra alguém que você não tem, tá ligado? Tipo, por que se eu não tenho o direito de escolher a sua vida e a vida do Danilo? Não Exato. tenho o direito de escolher. Mas por que se eu votando, a pessoa que eu votar tem esse direito, tá ligado? Como é que eu dei um direito que eu não tinha? E é uma Não chateação. faz sentido isso, tá ligado? É. É tipo um salto lógico. Eu não tinha esse direito, mas votando eu passei esse direito pra alguém. Não faz sentido. E é uma chateação, porque se tu conversa com uma galera que era já mais politizada nos governos anteriores de esquerda, eles sempre manifestavam uma angústia, pô, não tá legal, sempre falavam da Dilma, que não sei o que, tava acabando com a economia. Agora a gente vê o outro lado. Falava mesmo. A esquerda falando, cara, Bolsonaro vai acabar com o Brasil, de todos os piores cenários, o Bolsonaro era o pior e acertaram legal nele, e que tudo vai acabar. Então a gente tá vendo, tipo, os dois lados reclamarem, pra você ver que não dá pra abraçar todo mundo, né? Que não Esse vai sistema rolar. não tem E como eu acho funcionar, que né? a proposta liberal, no sentido de descentralizar o poder, é bastante bem-vinda. E pra todos os sentidos, a galera de esquerda quer fazer os seus movimentos e tudo mais, velho, vai com força, de direita vai, os libertários pra cá, e vão fazer cada um no teu Tipo, ritmo. por que não poderia ser assim, né? Quem quer o Bolsonaro como presidente, fica num cantinho que tá o Bolsonaro como presidente. Quem quer o Lula como presidente, fica num cantinho que tá com o Lula como presidente. Quem não quer nenhum, fica num cantinho que não tem nenhum. Faria mais sentido É uma isso. anarquia, né? É. Mas isso eu acho que é bem complexo, porque também
Aí Não, a tem gente muita meio que tá complicação. tem muito espeto aqui, a gente tá espetando muito a democracia, mas tem um contexto histórico E a gente fugiu totalmente do tema, né? E do aí, tema. o governador tem direito de fazer isso? Cara, não. Não. Não tem. Não, sim e não, porque juridicamente Ah, não, juridicamente ele até tem. só que, ele tipo, fala, tanto que ele fez, só que ele Só não que quando ele esperava fala um isso- tapa, né? Quando ele faz isso, ele não tá automaticamente falando que ele é dono das crianças? Ah, mas isso é uma visão que infelizmente está até na Constituição, que o Estado é a obrigação do Estado cuidar da criança. E Ou agora? seja, logo ele é dono, né, da criança. E agora? Basicamente. Somos escravos, então, né? Faz tempo. Assim, não seria surpresa. Mentira, seria surpresa pra caramba se criasse uma nova estatal para gerenciar isso. Ah, não. As Pra crianças. mim não é mais surpresa. Não é pra mim bem uma seria. surpresa, o MEC é isso. Não é? Uma Como? forma de gerenciar a criança. Não, mas eu ensino tava das no crianças. sentido econômico mesmo, É de muito vender. abrangente. Ah, tá, de vender. Sai daqui, é caro. Pô, seria incrível, né? Cara, Estamos afinal- exportando. Não seria incrível de maneira nenhuma. Afinal, o que é liberdade pra vocês? Cara, liberdade. Tem que Aí ser que simples. tá. Não, tem que ser É. rápido. Tem que ser rápido. Eu não sei ser rápido pra definir liberdade pra mim. Você, o que é liberdade pra você, Cara, Edwards? pra mim, liberdade é cada um no seu cantinho, tá ligado? Ninguém se mete nisso. No... Claro que respeitando um princípio básico, daí você fica... Nunca você vai ter problema, que é respeitando a propriedade privada. Ah, mas eu acho que entra numa utopia aí. Nunca vai ter problema, vai ter problema. Não, Verdade. você vai ter discussões, problema sim, só que tipo, você vai ter um problema de tipo, ah não, essa propriedade é minha, ah não, é sua. Aí a gente vai, sei lá, num tribunal resolver isso, resolve com alguém mais antigo, com alguém que tenha mais inteligência, sei lá, a gente escolhe alguém para determinar isso, mas no fundo, você diminui os problemas que tem durante o dia a dia, tá ligado? Acho que a regra... Eu não sei, eu acho que, assim, diminui algumas complicações, mas eu acho que abre porta para muitas outras novas complicações. Não, mas por exemplo, eu posso entrar na tua casa assim, aleatório, eu chego, pego a sua chave, abro a sua porta e entro e fica aqui, aí você chega, caraca, o que Você tá fala fazendo boa aqui? noite, pelo menos? Não, Noite, sem amor. boa noite. Então eu acho invasão de propriedade. Aí que tá. Isso já existe. Calma. Bom, tem movimentos aí, Sem alfinetado, sem alfinetado. alguns movimentos A aí. gente podia chamar alguém que é pró esse movimento, né? Eu É conheço verdade. algumas pessoas, Pra- da minha sala, inclusive. Lá nada, inclusive. Caraca. Eu acho que a regra dessa propriedade privada é de evitar conflitos. É, Não é pra dizer que não vai existir. não vai existir. Não É tem como. diminuir o máximo, tá ligado? Problema sempre vai ter. Mas aí tem a galera que fala que propriedade privada não existe. Tipo, sabe a galera do Real. russoniana, E agora? de Rousseau? Ah, se você falar que propriedade privada não existe, você tá falando que você não tem direito no seu próprio corpo, né? Sim, porque nós libertários consideramos a primeira propriedade privada É o próprio corpo. Então você tá falando que, tipo, bom, Mas no Eu sentido da sou- propriedade privada, pra eles é a terra. Não o só corpo. terra. Exato. Mas quando. Aí a gente entra no Mas problema principal é porque pra econômico. gente não há esse descolamento, escassez. né? Aí quando você fala que não existe propriedade, que tudo é de todo mundo, beleza. Só que você tem um problema clássico que a economia tenta estudar, pelo menos ela deveria estudar. Escassez. Existem vontades ilimitadas e recursos limitados. A gente sempre vai ter que alocar aquilo que tem no mundo da melhor forma possível para que supra as necessidades da maioria, ou o máximo A possível. galera. Que nem sempre é possível. Tipo, sei lá, por mim eu tinha 3 Lamborghini, 12 Ferraris e 2 jatos. Não tem como, tem uma moto. É o que acontece, tá ligado? É o que há. É o que há. Cara, acho que tá bom. E pra você, liberdade? Não, concordo com o Edwards. Não, Isso aí. não vai falar isso, só concorda comigo. Não, complementa aí, meu Fale garoto. tudo que ele acabou de falar. Tudo não, lembra que ele falou que era resumidamente e ficou 5 horas falando É que aí, vocês né? perguntaram, eu tava falando. Pra você, resuma sucintamente, em poucas palavras, liberdade por André Pedra. Sucintamente em poucas André palavras. Rocha. Entendi. Então, Pedra, Rocha. Obrigado. Rock, André, rock. André. Vai. Maravilha, vai. Liberdade é propriedade. Liberdade e propriedade. Propriedade privada. Só?
Então disso pra resumir. Então tá, eu vou acabar com a minha definição, a gente dá tchau pra galera e espera eles no próximo programa. Semana que vem. Bom, pra mim, basicamente, liberdade, eu pego a definição que a gente encontra lá na definição de libertário. Né? Aquele que maximiza as leis naturais do indivíduo e diminui a ação do Estado. É isso. Certo? Tem só um adendo aqui. Sim. Que Adende. quando eu falo propriedade, muitas pessoas vão interpretar de maneiras diferentes. Mas é problema delas. Tchau, valeu galera, até o próximo programa. Me chamo Danilo Jeremias. Aqui ao meu lado foi comigo Edwards e André. No próximo programa falaremos de um tema que vocês só saberão no próximo programa. Tchau, fala tchau, Edwards. Tchau, gente. Aquele abraço. Estejam de novo aí semana que vem. Se tudo der certo, o André vai conseguir postar a tempo e vai dar uma semana certinho do próximo episódio. O André é o nosso querido editor. Dê tchau, por favor. Falou, pessoal. Um beijo, um abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.